Eu tenho certeza que você tem uma meta de vida. Na verdade, eu acredito que todos têm, né? E aquele que não tem parece um morto, né? Porque vive por viver, né? Mas eu tenho certeza que você tem uma meta de vida. Eu tenho minhas metas de vida. E o problema, muitas das vezes, não é ter uma meta de vida. O problema é se Deus está de acordo com essa meta de vida. Durante algum tempo, eu desejei algumas coisas, né, que eram lícitas, né, coisas boas, mas que Deus não queria para mim. Que Deus não... Eram coisas boas, eram coisas legais, mas que Deus não queria. E eu vi que Deus me tirou desses desejos, né? Me tirou dessas coisas e não deixou que se cumprisse. Como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Essas coisas que nós desejamos, muitas das vezes que são lícitas e não estão de acordo com a vontade de Deus, nos levarão para caminhos que não serão muito agradáveis, né? Deus conhece lá na frente, Deus conhece todas as coisas que acontecerão. E se por acaso Ele tirou você de algo lícito, tirou você de algo que para você era algo bom, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Recentemente eu vi um vídeo de uma irmã reclamando que todas as vezes que ela ia fazer alguma coisa, Deus não deixava. Todas as vezes que ela tinha uma ideia de alguma coisa, Deus meio que tirava ela dessa ideia. E ela estava meio que reclamando com isso, né? E depois ela se arrependeu de ter reclamado. Hoje eu agradeço a Deus muitas das coisas muitos planos, muitas vontades, muitas orações que eu fiz a Ele no passado, e hoje eu olho para trás e vejo, nossa, como é que eu pude desejar isso? Nossa, se Deus tivesse ouvido minha oração aqui, eu talvez estaria em maus lençóis hoje. E hoje eu agradeço a Deus por Ele não ter ouvido muitas dos meus desejos, muitas das minhas orações. Eu agradeço a Deus e glorifico o nome dEle por não ter ouvido as orações que para mim pareciam tão boas. As minhas metas do passado, elas mudaram totalmente. Elas não são as mesmas porque Deus, de uns anos para cá, me deu um crescimento espiritual e eu vejo que tudo aquilo estava... E eram coisas lícitas, mas estavam em desacordo com a vontade dele. E eu tenho visto homens e mulheres, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu tenho visto homens e mulheres que estão conseguindo enxergar isso, estão conseguindo enxergar a vontade de Deus como maior meta. A vontade de Deus para nós não é que nós tenhamos coisas, não é que nós tenhamos boas coisas. Logicamente que Deus provê como um Pai amoroso todas essas coisas, tudo aquilo que nós necessitamos para viver nesse mundo. Mas a meta maior de Deus para nós é que nós venhamos a nos parecer cada dia mais com seu Filho. Cada dia mais nos parecemos com Cristo. Cada dia mais vivermos aquilo como Cristo viveu, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, obedecendo cada letra da Bíblia. Essa é a vontade de Deus e a meta de Deus para nós. Como está escrito lá em Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa é a vontade de Deus, que nós a cada dia venhamos aparecer mais com seu Filho. E essa é a meta que nós devemos colocar em primeiro lugar sobre a nossa vida. A cada dia mais parecer com Cristo. Que maravilhoso é isso! Que maravilhoso! Que Deus nos abençoe nessa meta, que Deus seja conosco por essa meta, que nós oremos por essa meta. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter rejeitado orações minhas. Eu vejo o final, hoje eu posso ver o final de tantas coisas que pareciam aos meus olhos lícitas, e eram lícitas, mas hoje eu vejo o final de todas elas e certamente seria muito amargo se eu estivesse naquela situação. Eu glorifico o nome do Senhor e eu acredito que tenha homens e mulheres que também glorificam o nome do Senhor por isso, que tem rejeitado até as coisas lícitas e glorificado o nome do Senhor nessa terra.